Olá, bom dia, galerinha do sexto ano. Aqui é o professor Newton e a gente vai aí para nossa última aula, tá? Falando sobre Grécia Antiga. Nós já falamos aqui sobre as diferenças entre Esparta e Atenas. Inclusive, eu pedi para que na hora do seu estudo você elaborasse um quadro onde você vai colocar lá Esparta. As características são essas, Atenas, as características são essas aqui. Lembra que nós já falamos, modelo de governo. Esparta era uma monarquia dual, Atenas era a democracia. Na educação, Esparta era totalmente militarizada, já Atenas tentava englobar aí a parte física com a parte mental, então já ensinava a ler, escrever, fazer conta, ensinava aí filosofia. É, Vimos aí que Atenas é voltada para o mar, ela é mais para o comércio marítimo, tem poucas terras férteis. Já Esparta, ela já é mais para a agricultura. Vimos também que são os ilotas, né, os escravos espartanos que produzem a grande parte do alimento, já que o cidadão espartano ele é do exército, ele é do combate, tá? Então hoje a gente vai ver sobre conflitos na Grécia Antiga, tá, gente? Então vamos lá. Primeiro conflito que a gente vai ver, gente, a gente chama de guerras médicas. E não, coleguinha, não, Baby Shark. Não é guerras médicas porque eram os médicos envolvidos, tá? Guerras médicas é porque os gregos chamavam, se referiam aos persas como medos, tá? Por isso, guerras médicas. Então, ó, pensa aí. Se os gregos chamavam os persas de medos, significa que as guerras médicas foi uma guerra entre gregos e persas. Inclusive, é esse conflito aí que é retratado lá no filme 300, que eu havia mostrado algumas imagens para vocês, tá? Lembrando que eu não aconselho assistir o filme porque ele é violento, tá? Ele é pesado, porém ele traz muitas referências sobre a Grécia, sobre o governo de Esparta, sobre o que os espartanos pensavam a respeito dos atenienses, tá? Mas é um filme pesado, é melhor não assistir, tá? Bora lá, gente. Lá pelo século V a.C., a gente vai ter aí os macedônicos. Não é os macedônicos, eu não falei de Macedônia, tio. Presta atenção na aula. São os persas, tá? Os persas, tá, gente? Liderados por Dário, vão conseguir dominar algumas colônias gregas, principalmente ali na região da Ásia, tá? E vão dominar algumas cidades e estados também. Então, os persas vão enviar, né? Porque vocês sabem, as cidades que mais tinham destaque, as cidades consideradas aí as com maior poderio econômico e militar do período era Esparta e Atenas. Então os persas vão mandar um recado para Esparta e Atenas. Ó, a gente já dominou aqui as colônias e agora a gente está dominando algumas cidades. A hora de vocês vai chegar. Então, para evitar mortes, seria melhor que vocês se rendessem, né? Ó, a gente não muda o governo de vocês se vocês pagarem tributos, pagarem impostos para a gente. E vocês sabem que principalmente Esparta era uma cidade onde eles supervalorizavam e muito ser espartano. Então, a cidade de Atenas e principalmente a cidade de Esparta não aceitam a dominação. Eles preferem ir para o conflito, eles preferem ir para a guerra. Porém, Atenas pensa o seguinte, claro que a cidade não vai pensar, né, Baby Shark? Presta atenção que é só para você entender. Atenas pensa o seguinte, se a gente for lutar contra os persas dividido, uma cidade-estado vai lá luta, outra cidade-estado vai lá luta, o que vai acontecer? Vamos ser derrotados. Uma cidade-estado vai ser dominado pelos persas. Então Atenas tem a ideia. Qual é a ideia? Vamos unir, foi ótimo, né? Vamos unir as cidades-estados gregas para a gente poder combater os persas. Essa era a ideia. E aí eles vão criar o que a gente chama de Confederação de Delos. Bem aqui embaixo, olha, Baby Shark, Confederação de Delos. Essa confederação, você imagina como se fosse um time de cidades e estados que está se organizando para lutar contra os persas. E esse time tem um líder, tem um capitão. E o capitão era Atenas, era a cidade de Atenas.
Certo, gente? Olha só, gente, todas as cidades e estados confederadas, elas tinham obrigações para com Atenas. Elas pagavam impostos, elas cediam soldados, elas enviavam embarcações, tudo isso com o objetivo de fortalecer a confederação de Delos para que pudesse vir a vitória com relação aos persas. E isso acontece, tá, gente? A Confederação de Delos, as cidades e estados gregas unidas, consegue no ano de 465 a.C. derrotar os persas, certo? Inclusive botei aqui umas embarcações dos persas, aqui é um outro conflito que a gente vai falar já já, tá? Então, os persas foram derrotados, a Confederação de Delos deu muito certo. Porém, gente, depois da guerra, Atenas não quis desmontar a confederação. Ela quis manter a Confederação de Delos. E mais do que isso, quis manter que as cidades continuassem a pagar os seus impostos, os seus tributos para ela. Inclusive, Atenas vai se desenvolver muito nesse período. Vai se tornar muito forte na economia e também na área militar por essa questão. Tá? Só que é o seguinte, gente, não é toda cidade-estado grega que vai aceitar viver sob o domínio dos atenienses. Lembra, as cidades-estados, elas eram cidades-estados porque elas eram independentes. Elas não dependiam de outras. Elas não eram subordinadas a outra. O fato de, por exemplo, Esparta ter que pagar impostos para Atenas significava uma subordinação de Esparta. Esparta estava subordinada ao poder de Atenas. Então, muitas cidades-estados não vão aceitar continuar pagando impostos para Atenas. E aí, entre essas cidades, Esparta, né? Esparta e Atenas aí, sempre uma rivalidade, grandes diferenças, grandes características de diferenças econômicas, políticas e até mesmo sociais, né? Esparta vai se contrapor a Atenas. Só que Esparta sabe que sozinha ela não vai conseguir derrotar a Confederação de Delos, que são várias, não são todas as cidades-estados que vão se desfazer aí, vão sair dali da Confederação de Delos, tá, gente? São algumas que discordavam. Então Esparta vai reunir essas outras cidades e vai formar um outro grupo. Então imagina aí, tesourinho, nós temos agora a Grécia dividida, de um lado a Confederação de Delos, liderada por Atenas, do outro lado a Liga do Peloponeso, liderado por Esparta. Você acha que isso aí vai dar certo? Não, meu amiguinho, nós vamos ter a Guerra do Peloponeso, que vai de 431 a.C. a 404. É muito tempo, gente. Então imagina, a Guerra do Peloponeso, a guerra de gregos contra gregos. A guerra da Confederação de Delos, liderada por Atenas, contra a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. E aí, essas imagens aqui embaixo retratam justamente aí essa guerra do Peloponeso, tá? Garotada, essa guerra do Peloponeso, gente, entre gregos e gregos, ela vai ser fundamental, principalmente para que os gregos fossem dominados depois, agora sim, tesourinho, o que eu falei lá na frente, dominado pelos macedônicos, um outro povo aí que apareceu e decidiu que seria bom dominar os povos gregos, ainda mais depois que eles passaram por tanto tempo aí na Guerra do Peloponeso e já estavam enfraquecidos. Não esquece, tesourinho, eu não lembro se eu falei aqui, mas quem vence a Guerra do Peloponeso é Esparta, tá? É a Liga do Peloponeso que vence o conflito, tá? Porém, vamos ter algumas consequências desse conflito para as cidades-estados gregas. Entre elas, o enfraquecimento das cidades. Não é difícil você entender, tio. Olha só, a maioria dos recursos, alimentos, recursos financeiros, eles estavam sendo destinados para a batalha, para vencer a guerra. Então, e muitas pessoas estavam morrendo. Então você vai ter um declínio, uma queda no número de soldados dentro da Grécia, no geral, porque morreram tanto de Esparta quanto de Atenas, tanto da Liga de Delos quanto da Liga do Peloponeso. Então você vai ter uma diminuição no número de soldados em geral, a alimentação escassa, tá? Muitos recursos sendo gastos
no conflito, então você tem um enfraquecimento das cidades. É nesse momento que aparece o Felipe II, tá? Que aí vai liderar o ataque macedônico contra os gregos. Depois vem o filho dele, esse sim muito conhecido pela história, tá? O Alexandre Magno. Não que o Felipe II não tenha sido importante, tá? Mas o Alexandre Magno, gente, ele transforma a Macedônia num grande império. Aqui embaixo eu botei, ó, a imagem dele aqui ao lado e aqui outra imagem, tá? Então, olha só aonde o Alexandre o Grande conseguiu estender os domínios dos macedônicos. Então, ó, Grécia, Pérsia, lembra? No início, a gente começou a falar das guerras médicas, né? Entre persas e gregos, pois os dois foram dominados pelos macedônicos, além do Egito. Então, Alexandre o Grande vai transformar a Macedônia em um grande império. É aí que os gregos caem, tá, gente? Então, como grande consequência da Guerra do Peloponeso, a guerra de gregos contra gregos, nós vamos ter o enfraquecimento das cidades-estados. E esse enfraquecimento fez com que eles fossem dominados pelos macedônicos, certo? Galerinha, para finalizar, tem um exercício aí para vocês, como sempre. Lembrando, terminou de fazer, ou manda mensagem para mim falando a resposta, ou então bate uma foto e manda para mim, que eu vou corrigir e depois vou mandar o feedback de volta para vocês, tá? Página 60, eu só peço um pouco de calma, tá, gente? Porque são muitas coisas, muitas fotos para ver, vídeos, aulas para fazer, então tá bem corrido assim o dia. Então tenha paciência, porque eu vou corrigir e vou enviar, tá? Página 64, tá? Você tem duas questões lá. E na página 65, gente, tem a sexta questão, que eu ainda não havia pedido, tá? Que ela termina na 66, tá? Então façam lá a sexta questão e aí a gente conclui o nosso estudo sobre Grécia Antiga. Gente, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana e até a próxima.